Bem, galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo, uma videoaula para vocês, tá? Vamos começar agora a aprender tudo sobre fonte de alimentação, tá? Antes de qualquer coisa, quero agradecer a vocês mais uma vez, a quase 3.000 inscritos, e pedir um pouquinho de paciência nos comentários, tá, gente? A resposta aos comentários. Porque está cada vez mais aumentando e cada vez mais aumentando o número de comentários. Mas fique tranquilo que aos pouquinhos eu vou respondendo cada um. Já disse a vocês, qualquer dúvida vocês mandem para aquele e-mail que está no final do vídeo, que eu vou responder, tá bom? Então hoje vamos começar uma parte da aula muito importante, que é falar sobre fonte de alimentação. Fonte de alimentação básica. Por que a fonte de alimentação básica? Porque é o bloco que tem em todos os aparelhos. Hoje nós trabalhamos com as fontes chaveadas, mas mesmo com a fonte chaveada, nós temos a fonte de alimentação básica. Ela não saiu, tá bom? Então vocês vão aprender tudo sobre fonte de alimentação. Qual a função dela no circuito, como consertar, como diagnosticar os defeitos, como analisar, tá bom? Então isso é muito importante, gente, essa aula. Por quê? Porque fonte de alimentação você vai ter em todos os aparelhos, todos, sem exceção, certo? Desde um brinquedinho eletrônico, um carrinho, um controle remoto, a uma impressora, uma televisão, um som, tudo vai ter a fonte de alimentação, que é justamente o que o nome diz, é quem vai alimentar o aparelho, tá bom? Vamos conhecer agora algumas fontes de alimentação na prática. Algumas fontes de alimentação na prática, ok? Então, galera, aqui eu vou mostrar a vocês agora alguns exemplos de fonte de alimentação, tá? Eu tenho aqui, ó, uma fonte de alimentação de um notebook. Eu tenho uma fonte de alimentação aqui, ó, bateriazinha de 9 volts, pilhas, tanto a pequena, como a média, como a grande, de 1,5, fonte de alimentação. Aqui, ó, uma bateriazinha de no break, bateria de moto, também é uma fonte de alimentação. Mais um carregadorzinho aqui, ó, carregador de celular, fonte de alimentação. Transformador aqui, ó, vocês vão ver que é a peça principal da fonte de alimentação. Agora, existem dois tipos de fonte de alimentação. Você vai ter a fonte de alimentação DC, que é a fonte de alimentação contínua, que são essas aqui, ó, certo? Aqui é uma fonte de alimentação de tensão contínua. Por que contínua? Porque se você observar, as fontes contínuas, ela tem o positivo e o negativo fixo, ó. Não inverte a polaridade, não inverte. Aqui sempre vai ser o positivo, aqui sempre vai ser o negativo até ela se acabar. Então aqui, ó, a fonte também, ó, a bateria é uma fonte contínua também, ó. O positivo e o negativo até acabar não vai inverter. Então fonte de tensão contínua são aquelas fontes que não invertem a polaridade. O positivo é sempre no lugar e o negativo é sempre no mesmo lugar até se acabar. Já as fontes, tipo esse aqui, o transformador, ele já vai fornecer uma tensão alternada. Então aqui seriam fontes DCV e aqui seria a fonte ACV. Por quê? Porque a tensão aqui ela é alternada, ela fica 0 mais 0 menos, mais 0 mais 0 menos, 0 mais 0 menos. Fica invertendo a polaridade. Então, fonte de alimentação que não inverte a polaridade são fontes de alimentação DC. E fonte de alimentação que inverte a polaridade são chamadas fonte de alimentação AC. Então, o que é que essa fonte fornece? ACV, ou seja, vai me fornecer uma tensão alternada, tanto aqui
como aqui, no primário ou no secundário. Essa fonte, o que é que ela vai me fornecer? Ela vai me fornecer uma tensão contínua. Então isso aqui é uma fonte DCV. DCV é uma fonte de tensão contínua. ACV é uma fonte de tensão alternada. Eu falei que nós temos dois tipos de fonte de alimentação, né? A fonte de alimentação ACV e a fonte de alimentação DCV. Aqui vocês estão vendo que nós podemos representar uma fonte de alimentação pelo diagrama de blocos. O que é o diagrama de bloco? É a representação em blocos do aparelho eletrônico, tá? No caso aqui, o aparelho é uma fonte de alimentação. E a fonte de alimentação básica, tá? É formada por 3 blocos. A fonte de alimentação básica é formada por 3 blocos. O primeiro bloco é o bloco de transformação. O segundo bloco é o bloco de retificação. E o terceiro bloco é o bloco de filtragem. Então eu tenho 3 blocos para representar a minha fonte de alimentação básica, tá? No bloco de transformação, a peça, o componente principal é o transformador. No bloco de retificação, o componente principal é o diodo. E no bloco de filtragem, o componente principal é o capacitor. Ok? Então, aqui esses 3 blocos vão formar a minha fonte de alimentação. Então observe que o primeiro bloco que nós vamos aprender é o bloco de transformação. Vamos falar um pouquinho sobre esse componente transformador. Observe aqui que na entrada dele, que a gente chama de primário, eu tenho uma senoide aqui, ó. Tá vendo esse desenhozinho, esse gráfico? Por quê? Porque ele representa uma tensão AC. Ou seja, esse gráfico representa uma tensão alternada. Então o transformador vai receber no primário uma tensão alternada e vai sair na bobina secundária tá vendo? Ó? Também uma tensão alternada. O que vai acontecer de diferente aqui é que geralmente na nossa eletrônica nós trabalhamos com transformador abaixador. Então, todo transformador só trabalha com alternada, está deitado na saída. Só que nós temos o transformador abaixador, temos o transformador elevador e temos o transformador isolador. Mas o que entra é alternado e o que sai é alternado. Então vamos aprender tudo sobre o transformador agora, tá bom? Aqui é o símbolo do transformador. O que seria um transformador? O transformador seria duas ou mais bobinas enroladas no mesmo núcleo. Aqui, ó, esses traços representam o núcleo. O núcleo é onde é o fio, onde vem a bobina é o fio. E onde vem enrolado é o núcleo. Por exemplo, se eu pegar um fio enrolado nessa caneta, eu vou perguntar: esse transformador é núcleo de quê? Esse é núcleo de caneta. Se eu pegar o dedo e enrolar o fio, aí eu vou perguntar: esse transformador é núcleo de quê? Núcleo de dedo. Então, o núcleo do transformador é onde as bobinas vêm enroladas. Então, o que é um transformador? São duas ou mais bobinas enroladas no mesmo núcleo. Quando o núcleo é cheinho assim, esse aqui a gente chama de núcleo de ferro. Então, é primário, secundário. Pronto. Quando for tracejado, é um transformador com núcleo de ferrite. Tá bom? Se a bobina vir só a bobina e não aparecer o núcleo, então a bobina com núcleo de ar. Aqui é uma bobina com núcleo de ferrite.
Aqui é uma bobina com núcleo de ar. Veja que a representação aqui, ó, do núcleo é nada, certo? Na verdade, bobina com núcleo de ar, certo? Bobina, aqui as bobinas, transformador com núcleo de ferrite e transformador com núcleo de ferro. Então, gente, visto os núcleos, tá, do transformador, vamos estudar agora as bobinas. A bobina de entrada de um transformador é chamada de bobina primária. Bobina primária. A bobina de saída do transformador é chamada de bobina secundária. Tá? Onde entra a tensão, bobina primária. Onde sai a tensão, bobina secundária. Aqui é chamado o primário do transformador e aqui o secundário. De acordo com as bobinas, com as espiras da bobina, você vai ter três tipos de transformador. Você vai ter o transformador abaixador. Você vai ter o transformador elevador, e você vai ter o transformador isolador. Então são os três tipos de transformadores. Quando entra uma tensão, por exemplo, 220 volts e sai 12 volts, isso é um transformador abaixador, porque abaixou a tensão. Quando entra, por exemplo, 90 volts e sai 15.000 volts, 15 kV, então eu tenho um transformador elevador, tipo flyback das TVs antigamente, as TVs de tubo. E quando o que entra 220 volts, saiu 220 volts, o que entra sai, eu tenho um transformador isolador. Então eu tenho um transformador para baixar a tensão, tem um transformador para elevar a tensão e tem um transformador que o que entra sai. Para que serve um transformador que o que entra sai? É exatamente o que o nome diz, isolador. Vai isolar aqui, você vai trabalhar no secundário isolado da rede primária aqui, ó. Então a corrente aqui vai ficar limitada ao enrolamento desse transformador. Já a corrente aqui no primário vai ficar limitada à rede. Então, para isso que serve o transformador isolador. Vai isolar você da rede elétrica aqui, ó, tá? Porque você sabe que o efeito de tudo é a corrente elétrica. A lâmpada só acende por causa da corrente elétrica. O choque que você sofre é da corrente elétrica. Então, aqui a corrente é limitada a essa bobina desse transformador, a corrente desse transformador. E a corrente aqui é muito mais alta porque é limitada à corrente externa, aquele transformador que tem lá na rua, né? Então imagine aqui até que ponto pode chegar esse choque aqui, tá certo? Então são os três tipos de transformadores. Lembrando, gente, que transformador só trabalha com alternada. Então ACV na entrada, ACV na saída, tá certo? Nunca esqueçam disso. Então, e quando eu pego um transformador desconhecido, quando eu pego um transformador que eu não conheço, mas quero usá-lo, como que eu vou identificar, para não ligar errado, como eu vou identificar o primário e o secundário? Muito simples, gente. Vocês vão pegar o multímetro na escala de X1, multímetro analógico na escala de X1, e vão testar a resistência de uma bobina. Depois vão anotar essa resistência. Exemplo, vamos dizer que deu 100 ohms a resistência dessa bobina aqui. Então você vai depois testar a resistência da outra bobina. Vamos dizer que deu 5 ohms. Então, como esse transformador, você sabe que ele é um transformador abaixador, porque você tirou de um som, você tirou de um aparelho eletrônico, que é o elevador mesmo, só na nossa eletrônica, só o flyback mesmo. Então, como você sabe que é um transformador abaixador, onde é o primário? Onde você encontrar a maior resistência é onde vai ser o primário do transformador.
Então, se eu aqui tenho 100 ohms, 100 ohms é maior do que 5 ohms. Então, onde tem a maior resistência é onde aguenta a maior tensão. Então, aqui seria o primário, e onde tem a menor resistência seria o secundário, porque é um transformador abaixador. A gente vai trabalhar sempre, por quê, gente? Com transformadores abaixadores, porque a gente vai precisar de 5 volts, de 12, de 9. Nossos aparelhos eletrônicos, ele nunca vai trabalhar nem com 220 direto. Ele vai precisar passar pela fonte de alimentação para, além de transformar em contínua, essa tensão abaixar também, tá? Então a gente vai trabalhar sempre com transformadores abaixadores. Então, para identificar primário e secundário de um transformador, eu testo a resistência de uma bobina e anoto. Testo a resistência da outra bobina e anoto. Onde tem a maior resistência, onde entra a maior tensão, logo primário. Onde tem a menor resistência é onde tem a menor tensão, ok? Então vamos ver isso na prática. Então, gente, lembrando a vocês aqui, um detalhe: às vezes você vai pegar transformador que em X1 vai mexer muito pouquinho. Por quê? Porque vai depender do enrolamento, da resistência do transformador, né? Então tem transformador que tem a resistência muito alta mesmo, que em X1 você não vai conseguir. Então o que é que você vai fazer? Não tem problema, se não conseguir ler em X1, pode aumentar a escala, X10K, X10, X100, não tem problema, tá? Onde der uma leitura confortável para vocês, vocês podem usar. Se X1 der para ler, ótimo. Se não der, aumenta para X10, tá ok? Não esqueçam desse detalhe, tá? Vamos ver na prática isso. Gente, agora mostrando a vocês a prática, eu tenho um transformador aqui que faz de conta que eu não conheço, certo? Não tem nada anotado nele aqui e eu quero usar. Tirei de um som, tirei de um aparelho lá e eu quero ver se eu posso usar ele. Então eu vou ter que descobrir quem é a entrada e quem é a saída, porque não está identificado, eu tenho que descobrir. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um par de bobina de um lado e vou pegar um par de bobina do outro. Vou medir a resistência de uma bobina de um lado e vou medir a resistência de uma bobina do outro. Onde tiver a maior resistência vai ser o primário, onde tem a menor resistência vai ser o secundário. Então vamos ver em X1 se vai dar para identificar o primário desse transformador. Vamos pegar aqui esse par de bobina preto e marrom. Então você está vendo, ó, que está mexendo muito pouco, preto e vermelho. Está mexendo muito pouco, tá vendo? Ó? Então vamos aumentar a escala, tá? Vou aumentar a escala para X10. Vamos fazer preto e marrom agora. Já está mais visível, ó. Então, ó, 50 vezes 10, eu estou tendo aqui nessa bobina uma resistência de 500 ohms. Vamos ver a resistência do outro lado? Aleatória também, um par de bobina. Então, ó, 0. Então, quer dizer, baixíssima resistência aqui. Então, o enrolamento que eu encontrei maior tensão, maior resistência foi desse lado. Então, onde tem a maior resistência é a entrada, primário. Onde tem a menor resistência, secundário. É a saída. Por quê? Porque nós vamos trabalhar só com transformadores abaixadores. 220 para 5, 220 para 9, 220 para 12, 24, tá? Nossos aparelhos eletrônicos não vão trabalhar com 220 nem 110 direto. Ok?